O nosso tema hoje é um homem de fé, é a lição 2, e o nosso texto de referência, ele está lá no livro de Gênesis, capítulo 25. Para você que está em casa, pode abrir a sua Bíblia. Rafa, não está saindo aqui na tela, aqui, ó. Gênesis 25, 19 diz assim, olha. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Paran-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor, por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. E os seus filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividiram das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, Abraão teve uma situação, Abraão que gerou a Isaque. E Isaque, ele era da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca. E daí, ela ficou gestante. Então, obviamente, às vezes, quando a gente fica gestante, o neném fica mexeu demais, mas ela ficou preocupada. E ela foi perguntar, então, por que aquilo? E aí, então, foi que Deus deu uma revelação a ela. E ela, então, teve a resposta de Deus, que dentro dela tinha gêmeos. Não era gêmeos, que dentro dela sairia 2 nações. E que ou seja, ela teria 2 filhos, mas que um iria servir ao outro. E seria ao contrário. Ele iria abrir mão de algo muito precioso. E aí, então, estaria servindo ao mais novo. Isso aqui nós vamos estar vendo mais lá na frente. Vamos ao nosso texto áureo, que é justamente o que nós vamos estar tentando memorizar, esse texto áureo, que é o da nossa Bíblia, que nós vamos estar concorrendo. O texto áureo de hoje é, então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Vamos repetir esse texto áureo para ficar memorizado? Vamos lá? Então disse, aleluia, glória a Deus. A nossa verdade aplicada, queridos, ele diz o quê? Que após encontrar-se com Deus, quem encontrar? O homem encontrar com Deus, ou seja, eu e você encontrar com Deus, ele nunca mais será o mesmo, ou seja, não seremos o mesmo após nós encontrarmos com Deus. Quem já teve um encontro genuíno com o Senhor, sabe que a sua vida foi transformada em Deus. É verdade, não é? Quem já teve é uma experiência insondável, pois experimenta da vida abundante
que somente Deus pode dar vida abundante. Amém? Nós temos aqui 3 objetivos da lição. Primeiro, explicar o que motivou a rivalidade entre os 2 irmãos, entre Esaú e Jacó. Segundo, mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó. E terceiro, realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. Então, esses são os nossos objetivos. Se nós conseguirmos passar isso aí para você hoje, já está de bom tamanho. Então, nós temos aqui como introdução, para prosseguir na jornada da vida, nós precisamos de 2 situações. Primeiro, ter fé em Deus. Para você ter caminhada com Deus, você precisa de ter fé em Deus, que tudo provê e nos faz descansar em quê? Nas suas promessas. Quem tem promessa aqui? Glória a Deus. Então, se você tem promessa, você precisa de descansar nas suas promessas. Mas para que isso aconteça, você precisa de ter fé. Fala, eu tenho que ter fé para descansar. Se você não tem fé, como que você vai descansar na promessa? E segundo ponto, você precisa de ser submisso para que você possa passar pelo processo da disciplina do Senhor. E ter submissão, queridos, é algo, hoje em dia, difícil. E é por isso que muitos cristãos hoje deixam de receber de Deus. Por quê? Porque se nós não conseguimos ser submissos à pessoa que nós estamos vendo aqui, ser submisso à liderança, como que nós vamos ser submissos a um Deus que nós não vemos? Então, quando a gente para pensar, é algo muito forte. Se você tem uma liderança, se você tem uma chefia, se você tem alguém, se você não consegue obedecer ao comando dele, como é que você vai conseguir ser submisso a Deus? E aí nós vamos ver o primeiro ponto da revista, que é a rivalidade de Esaú e de Jacó. Então, Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, um já lutava com o outro. E aí, deixa eu ver aqui. Sim. Então, quando a gente vê essa questão da rivalidade, desde o ventre um lutava com o outro. E conforme passaram-se os anos, essa rivalidade, ela não diminuiu. Porque eles cresceram e a rivalidade também foi crescente. E aí, como a gente viu aqui no texto base que nós lemos, teve uma revelação o motivo dessa rivalidade. Rebeca consultou ao Senhor para descobrir o que estava acontecendo, o motivo dessa rivalidade. E a resposta de Deus foi uma revelação sobre o surgimento de 2 nações. E aí, com isso, o que aconteceu? O primeiro filho a nascer foi Esaú. E o segundo, logo saiu, foi Jacó. E com a sua mão, ele estava a Bíblia diz que ele estava segurando o calcanhar quando ele nasceu. Então, essa revelação trouxe o direito à primogenitura. Por quê? Primogenitura, que era o próprio Esaú, tomou a iniciativa de abrir mão do seu direito de primogenitura. Esaú foi o primeiro. Então, Esaú, ele tinha o direito à primogenitura, queridos. Ele tinha o direito à herança. Ele tinha o direito
de ter tudo primeiro do que o outro irmão. Mas ele simplesmente abriu mão da sua primogenitura. Como Esaú, ele tinha esse direito e ele não deu valor a esse direito. E ele simplesmente desprezou esse direito por um prato de lentilha. Ele não deu valor àquilo que ele já havia conquistado desde o ventre, que foi quando ele nasceu. E muitas vezes, querido, nós não damos valor àquilo que é entregue a nós. Muitas vezes nós abrimos mão da presença de Deus na nossa vida por troca de um momento no pecado, por troca de um momento de prazer. Nós abrimos mão da presença do Espírito Santo em troca de algo que nós não deveríamos fazer. Foi isso que aconteceu, justamente isso. A primogenitura, ele vendeu simplesmente por um prato de guisado. É um perigo desprezar aquilo que Deus coloca na sua vida. Por quê? Para satisfazer apetite passageiros, para satisfazer algo. Olha, eu vou estar aqui, por exemplo, hoje é muito comum o tem nada não tomar uma bebida, um vinho, tomar uma cerveja, não tem nada não. Então, é muito comum a gente se perder aos prazeres mundanos e abrir mão daquilo que Deus tem para você. É natural. Então, isso aconteceu desprezando a bênção que Deus deu. Esaú simplesmente ele jogou fora por um prato de lentilha. Quantas vezes nós não fazemos isso, às vezes, na nossa vida cristã? Muitas vezes nós desprezamos a bênção que Deus nos deu por algo que não vale a pena. Muitas vezes acontece isso. A Bíblia diz assim, olha, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Está lá em Hebreus. Por que ele diz isso? Porque ele vendeu simplesmente por vender, por algo que ele iria se saciar naquele momento, por um prazer de luxúria naquele momento. E às vezes nós, como igreja, fazemos isso. Sentamos aonde não devemos sentar, participamos aonde nós não devemos participar, comemos daquilo que nós não devemos comer ou beber. Para quê? Para satisfazer a alma. Porque o nosso corpo, ele é almático. E nós não devemos satisfazer a alma. A nossa alma quer tudo aquilo que o Espírito não quer. A nossa alma, queridos, é algo que nós devemos que manter ela aprisionada através da oração. É só através da oração que a gente vai conseguir aprisionar. É só através da oração que nós vamos conseguir domar a nossa alma. E houve a troca de identidade. Houve a troca de identidade. Uma nova etapa ele conseguiu chegar. Com medo do seu irmão Jacó, aliás, a troca de papéis. Na sua primeira fase da vida, Jacó junta-se com a sua mãe, que arquitetou todo o plano. E ele engana o seu pai, Isaque, e ao se passar por Esaú para receber a bênção. Veja, naquele momento, Jacó ele tinha uma bênção para dar, e ele estava próximo de morrer. E juntamente com a sua mãe, ele prepara, ele maquina uma situação para trocar e receber a bênção ao invés do irmão dele. E aí, justamente quando acontece isso, ele havia
o desejo, havia em Jacó o desejo de alcançar as promessas divinas, mas ele fez isso por um meio de trapaça e de mentira. Queridos, quando nós queremos alcançar algo em Deus, nós temos que ser verdadeiros. Nós não podemos entrar na presença de Deus mentindo. A gente até consegue mentir para o nosso amigo que está do lado, nós conseguimos mentir para a liderança, mas para Deus, querido, que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece você a fundo, Ele sabe como que você age, Ele sabe da sua vida, Ele sabe como que você faz. Deus, Ele é um Deus que Ele sonda a nossa vida por completo. E aí o que aconteceu? É interessante nós observarmos dois fatos nessa situação. Primeiro, Esaú não valorizou a bênção e a desprezou. E Jacó, que queria a bênção mais do que tudo, ele pediu e ele foi buscar essa bênção por atos ilícitos. Queridos, nada que você faz para buscar a presença de Deus ilicitamente vai prosperar. Jacó, ele fez isso. Ele queria porque queria. E ele, então, ele foi buscar a bênção, e buscou a bênção. Mas aí a gente vai observar que houve uma transformação. Mas no princípio, no início, a vontade dele e o desejo de ter a bênção da primogenitura era o quê? Buscar por atos ilícitos. E isso, então, gerou o quê? Castigo. Entre quem? Castigo entre Rebeca e entre Jacó. Por quê? Porque eles nunca mais se encontraram. Por causa dessa situação, dessa ganância dos dois filhos, eles nunca mais se encontraram. Então, nós precisamos ouvir e receber as orientações que elas venham de Deus, porque tudo que vem de Deus vem certo. Nós não devemos de agir por conta própria, nós devemos de crer e acreditar em Deus. Nós não podemos agir por conta própria. Não podemos pensar que Deus não nos conhece. Tudo que nós formos fazer, primeiramente você tem que consultar quem? Deus. Fala, tudo que eu for fazer, eu tenho que consultar a Deus. Agora, essa situação onde Rebeca, ela maquina a troca de papéis entre os filhos para enganar o pai, ela estava tão confiante na promessa, na palavra da promessa, que está em Gênesis 25, 23, que ele diz assim, olha, existia uma promessa para ela, que ele diz assim, olha, 2 nações estão ao seu ventre, já desde as entranhas, 2 povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro. Então, o que a mãe fez? Dá um jeitinho. Queridos, Deus precisa de jeitinho nosso? Sim ou não? Não, Deus não precisa. Mas ela estava ali trabalhando por conta própria. E ela, então, confiou tanto que nem temia a eventualidade de uma maldição e nem admitia como ação repreensível o emprego do engano como propósito de desviar para Jacó a bênção de Isaque. Ela simplesmente estava quase que cega. Então, nós devemos esperar na providência divina e não agir com as nossas próprias mãos, não agir com os nossos próprios métodos. Com isso, surge uma nova etapa, que é o quê? Com medo do seu irmão, Jacó foge, então, ele desaparece lá para Padã Arã. Mas, na verdade,
quando ele estava fugindo, quando Deus escreve a nossa história, nós não sabemos como vai terminar. Mas Deus sabe, porque é Ele que escreve a nossa história. E aí, com a fuga de Jacó para Padã Arã, nessa nova fase da vida dele, porque ele já tinha aprontado, nessa nova fase da vida, aí o que acontece? A partir do capítulo 28 de Gênesis, acontece o encontro dele, a disciplina dele com Deus. E aí o que vai acontecer? Deus vai transformar e aperfeiçoar o seu caráter. Queridos, às vezes nós fazemos algo aqui e nós não sabemos o motivo, mas Deus sabe, porque é Ele que escreve a sua história. E a fuga dele para Padã Arã era onde Deus iria disciplinar ele por todo o erro, por toda a conduta indevida, e ali ele iria passar pelas mãos de Deus e ser verdadeiramente transformado. Então, com isso significa o quê? Que Deus estar neste lugar. Durante a viagem numa noite, Deus, então, ele se revela em sonho para Jacó. Deus fala com Jacó. E aí o que ele entende? Que a promessa feita a Abraão e a Isaac, agora estava se repetindo a ele, através do sonho, da mesma forma que ele agiu com os seus antepassados, estabelecendo então ali uma verdadeira aliança. E Deus assim procedeu com Jacó, uma verdadeira aliança. E o impacto da presença de Deus foi tão grande na vida de Jacó, que ele ergueu uma coluna e fez um voto a Deus. Olha só, no verso, no 13 do 28, ele diz assim, olha que interessante. 13, ele diz assim, olha, ao lado dele estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e espalharão para o oeste e para o leste. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Ei, eu estou com você, eu cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu trarei de volta a sua terra. Então, ele tinha fugido, e ele estava passando por um problema, e aí Deus falou assim, olha, eu refaço a minha aliança, a mesma aliança que eu fiz com o seu pai, eu estou refazendo agora com você. Então foi muito forte o que Deus falou com ele, a presença de Deus, e ele ficou tão impactado com aquele sonho, que ele ergueu uma coluna e fez um voto. Ou seja, ainda hoje, Deus quer se relacionar com o ser humano. Ou seja, Deus quer se relacionar com você, independente da situação que você viva, independente da forma que você anda, independente da condição que você está, independente do erro que você já praticou, independente de qualquer situação, Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade com você, independente do jeito que você está, o que você estava fazendo. O que é importante agora, nesse momento, é você se dobrar diante de Deus, reconhecer que não estava corretamente e render-se ao Senhor e falar, Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Não há como prosseguir se o Senhor não for o nosso Deus verdadeiro, queridos. Mesmo que os dias sejam escuros, Ele é a nossa luz. Mesmo que você esteja com dificuldade, Ele é a sua luz. Mesmo que você está no vale, Ele é a sua luz. Não tem como a gente prosseguir. Jacó, através desse sonho, ele entendeu isso, que não tinha como ele
prosseguir na caminhada. Não tinha como Jacó, durante a sua peregrinação, o seu pródigo de regresso e tudo, Deus saiu, mesmo ele passando por tudo, Deus saiu ao encontro dele. Ou seja, não tem como você esconder de Deus, querido. Não tem. Aonde você estiver, Deus está com você. Aonde você estiver, Ele vai te encontrar. Você pode estar na caverna, você pode estar aonde quer. Ei, Deus vai te encontrar. Amém? Deus, Ele saiu ao encontro dele e Ele enviou anjos. Olha, queridos, a promessa de Deus, ela é uma torrente de garantias fluindo para você. Amém? Deus tem isso para você. E aí, quando ele lá em Padã Arã, e quando ele chegou lá, quando ele, da fuga dele, o que aconteceu? Ele teve um encontro. Qual foi o encontro? Ele encontrou com a mulher que ele bateu os olhos e simplesmente ele apaixonou por ela. É uma linda história de amor que começa com Raquel. Ali, da fuga dele, porque ele estava fugindo, porque ele tinha trocado a sua bênção, que ele tinha buscado um direito que não era dele, mas ele trocou com a fuga. Ele vai para outra cidade e ali ele encontra a amada dele. Ele bate o olho e ele encontra a Raquel. E é possível que ele tenha até causado uma forte impressão nela, só que ela também, ela não sabia. Por quê? Porque ali tinha os poços de água e eram tampados. Então, a Bíblia diz que tinha que abrir e precisava de mais pessoas para abrir. Mas Jacó, simplesmente, ele abriu aquele poço sozinho. Então, quando Raquel estava ali, ela olhou e falou, opa, não está escrito isso na Bíblia, mas a gente imagina que ele possa ter causado essa impressão, esse impacto na vida de Raquel, quando ele tira aquela pedra. E Labão, que era parente da mãe de Jacó, ele estava com as filhas dele lá. E aí, o seu tio, então, Labão, oferece hospedagem para ele. Por quê? Lá no poço, ele conversa com Raquel. Raquel, eu sou seu primo. Raquel, nós somos parentes. E ela imediatamente sai feliz da vida, vai lá e fala, papai, o seu parente está aqui. E aí ele vai ficar lá com ele. Labão dá guarida para Jacó. Labão recebe ele. E aí, ele fala assim, olha, como que eu posso ficar aqui? Como que eu posso te pagar por essa hospedagem que você está me dando? Você está me dando guarida, você está me ajudando. Aí ele pega e fala assim, olha, você pode trabalhar aqui na minha roça. Ah, eu posso trabalhar? Posso. Por quantos anos? 7 anos. 7 anos. Está lá em Gênesis 29, 10, ele diz assim, olha, 29, 10. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão aproximaram-se e ele removeu a pedra. Então, logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, ele correu ao seu encontro. E aí, o que acontece? Lá no 18, fala assim, olha, como Jacó gostava muito de Raquel, diz, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. E aí, então, ele foi ali e começou a trabalhar durante 7 anos. A resposta é Raquel. Labão concordou com a proposta, e Jacó se casaria com Raquel em troca de 7 anos de serviço. No entanto, queridos, o que acontece? Aqueles
7 anos foram poucos dias. Por quê? Porque Jacó, ele trabalhou para o seu sogro, por Raquel, mas por amor. Ele não achou o trabalho pesado. E é assim que nós devemos fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus por amor. Servir a Deus por amor. Buscar ao Senhor não como forma de barganha, mas como gratidão, como dependência e reconhecimento que Ele é o seu Senhor. Hoje em dia, as coisas estão muito mudadas na casa do Senhor. Nós servimos a Deus como forma de barganha. Exige de Deus, a Deus tem que me dar isso. Deus tem que fazer isso. Não é assim? É ou não é? A maioria das pessoas hoje faz isso. Queridos, nós temos que entender que temos que ter uma inversão. Nós não devemos servir a Deus como forma de barganha. Nós devemos servir a Deus por amor. É vir na casa de Deus por amor. É vir orar, não porque você é cobrado para orar. Aliás, a nossa cobrança beneficia quem? A você. A oração beneficia a você. Porque quando você ora, você move as mãos de Deus. Quando você busca, você move a mão de Deus. Então, aquele momento onde Jacó estava trabalhando para o seu sogro, queridos, não foi um momento árduo. Por quê? Porque ele fez isso porque ele amava muito. E é exatamente assim que nós devemos servir ao Senhor. Amar muito, se entregar voluntariamente ao Senhor por amor. Assim como Deus entregou o seu Filho voluntariamente por mim e por você lá na cruz do Calvário. Deus não cobrou nada nosso. Deus não achou pesado Ele dar o seu Filho lá na cruz, por mim e por você. Não, Ele deu o Senhor Jesus por amor ao seu povo. Por amor, por amor. E hoje nós temos que entender que esse imensurável amor, ele precisa de reinar em nossas vidas. E devemos fazer a obra de Deus por amor. A obra de Deus não pode ser peso. Nós temos que entender isso. Foi assim que começou a transformação na vida de Jacó. E aí o que acontece? O salmista, ele recomenda lá no Salmo 102, que nós sirvamos o Senhor com alegria e que nós apresentemos diante dele com canto. Não tem que ser fardo, pois o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Amém? Dá para você entender isso? Agora, queridos, tudo que você faz, tudo que você planta, você o quê? Você o quê? Tem alguém vivo aqui? Colhe. Tudo que você semeia. Se você plantar feijão, você vai colher o quê? Feijão. E se você plantar arroz? Ou seja, aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar alface, daqui 30 dias, você está comendo o quê? Então, essa é a lei da semeadura. No início, o que Jacó plantou? Mentira, trapaça. Não foi isso? Automaticamente, mesmo que Deus estava escrevendo a história dele, mas não tinha como Deus tirar ele da lei da colheita da semeadura. E essa lei da colheita da semeadura, ela é muito importante, queridos. Por quê? Porque você está aqui, quem vai colher também da sua semeadura em Deus é a sua geração. E aconteceu essa colheita,
Aconteceu a lei da semeadura. No prazo acertado, Jacó solicitou que Labão cumprisse o combinado. Mas o que aconteceu? No entanto, Labão não lhe deu como esposa Raquel. Por quê? Porque Labão ele tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Raquel era mais nova. Lia, a mais velha. E aí, Labão ofereceu uma festa. No momento dele ir dormir, Labão, sorrateiramente, fez o que com Jacó? Não, a sua noite de núpcia, ele dormiu com Lia, a filha mais nova de Labão. A filha mais velha de Labão. E com isso, quando no outro dia, Jacó olhou e falou, opa, está errado. Não diz na Bíblia, mas a gente imagina que ele deve ter bebido demais, né? Porque para dormir com a mulher errada. E não vê, né? Não está escrito isso, não, eu estou conjecturando, tá, irmãos? Mas aí, então, naquele momento, ele falou assim, algo deu errado. Aí ele foi lá e falou assim, uai, sogro, o que está acontecendo? Ele falou, não, espera lá. Aqui é diferente. Não se casa com a filha mais nova. Primeiro é a mais velha. Depois das suas núpcias, eu te entrego Raquel. E você vai trabalhar mais 7 anos para pagar. 7 anos por Raquel. Raquel era quem? A filha de Labão, mas era a mulher que Jacó bateu o olho quando ele chegou, que ele estava fugindo, lá no poço, e ele viu, foi a mulher da qual ele se apaixonou. Ou seja, era a amada, a querida dele. Mas ele não teve a amada e a querida no momento que ele casou. Ele teve a outra. Então, foram mais 7 anos, olha a colheita, presta atenção na colheita, mais 7 anos que ele teve que trabalhar para poder pagar essa situação. E aí, o que a gente extrai desse momento aí? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Qual o tipo de plantação que você está colhendo? Qual o tipo de semeadura que você está colhendo? Jacó, ele semeou trapaça e semeou mentira. O que ele colheu? A mesma coisa. Trapaça e mentira. O sogro dele trapaceou ele, e o sogro dele fez o quê? Mentiu para ele. Mentiu, porque era outra pessoa, não era a mesma. Portanto, não poderia colher diferente. Labão, seu sogro, ele agiu astutamente e ganhou de Jacó 14 anos de serviços em prol das suas filhas. E ainda hoje, nós devemos estar atentos que tipo de situação que nós estamos fazendo, querido. Por quê? Porque aquilo que nós semearmos, pode ser que nós estamos semeando para a nossa morte. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Aquele que semeia no Espírito, obedece ao Espírito, vai ter vida com o Espírito. Mas aquele que semeia coisa errada, pode estar no caminho do erro, pode estar no caminho de estar morrendo espiritualmente. Então, eu quero deixar um alerta para você. Que tipo de semeadura que você vem fazendo? Quais são os seus compromissos que você vem executando em detrimento da igreja? Qual o seu tempo de leitura que você está tendo com a palavra? Qual o seu tempo de oração que você está tendo com a palavra? Porque parece que é insignificante, mas olha,
não é insignificante. No reino de Deus não tem nada insignificante. Tudo que você planta, você vai colher. Se você planta 5 minutos de oração, você está enchendo o depósito de Deus, você está mandando lá para o Banco de Deus, o Banco Mundial do Reino de Deus, é o BMRD, Banco Mundial do Reino de Deus. Se você tira com o tempo de leitura, você está depositando. No momento que você precisar de sacar, você pode ir que você vai ter estoque de oração, estoque de bênção, estoque de provisão, estoque do mover de Deus sobre a sua vida. Então, que tipo de plantação, queridos, você está plantando? O que você está fazendo? É importante você ter essa situação e você entender. Por quê? Porque essa questão da semeadura e colheita aparece no centro desse texto, flanqueada dos dois lados por instruções acerca da bondade prática e do prazer dos necessitados. Nós não podemos limitar o seu significado a só esse aspecto da vida cristã, mas colocar como se liga para semear no Espírito. Será que você está semeando no Espírito? Como que você está vivendo hoje? Nós não podemos deixar de praticar as coisas espirituais. É momento de voltar atrás. Jacó, ele teve uma colheita triste, porque a colheita dele lá atrás, a plantação dele lá atrás foi muito ruim. Só que aí existia, dentro do ventre lá da mãe dele, que foi a revelação que ele teve, que seria 2 nações. Então, teve o surgimento, então, dessas nações. Após anos foram de casa e crescente clima de hostilidade com Labão e os seus filhos. Jacó, então, ele recebe a ordem expressa de Deus para retornar à sua cidade natal. Anos trabalhando ali, 14 anos, nós vamos observar que ele veio dessa fuga, e ali depois que ele cumpriu o propósito de Deus, Deus vai e fala para ele assim, olha, chega, volta lá para onde você saiu, que você não deveria ter saído. Volta lá, você vai ter um encontro com o seu irmão, porque ali nesse período de 14 anos, observa que ele já estava sendo tratado, ele estava sendo amassado, ele estava sendo refeito, o caráter dele, dessa colheita, já estava sendo refeito. Porque a Bíblia diz que nós somos vaso na mão do olheiro. E nesta manhã, Deus pode estar refazendo você também. Aleluia. A partir do momento que você entende e reconheça que tipo de semeadura você está liberando. E aí, então, ali começa o verdadeiro encontro com Deus. Porque ele foi ter um encontro com Deus lá em Gileade. Ali teve aquele momento que verdadeiramente Deus transformou Jacó. Quando ele soube da fuga de Jacó e sua família, Labão chamou seus homens e foi atrás dele. É interessante que, olha só, o quanto que é interessante, é muito importante a gente entender esse contexto. Por quê? Porque Deus, Ele fala para Jacó, olha, volta, está na Bíblia, volta lá para sua casa, volta lá para a terra dos seus pais, dos seus parentes, porque eu estarei com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. E aí o que aconteceu? Ele tinha que ir. Por quê? Porque ele estava obedecendo a Deus. Ele falava assim, olha, eu estou contigo. Na primeira vez ali, Jacó chamou aquele lugar que ele estava de Betel.
Mas ele tinha um compromisso, Deus tinha um compromisso de transformação com ele. E aí, a Bíblia diz o quê? Que ele trabalhou muito para o sogro dele, para Labão. E ele foi enriquecendo. Jacó foi um homem que ele foi enriquecendo. E quando Jacó fugiu de Esaú, ele não tinha mais perspectiva de como seria a sua vida. No entanto, Deus fez uma promessa para ele. Porque lá ele estava com a vida dele arrumada. Ele estava trabalhando, ele tinha tudo, ele tinha filhos. A Bíblia diz que ele veio ter 11 filhos. A Bíblia diz que a amada dele, a mulher por quem ele se apaixonou, ela era estéril. E Lia começou a dar muitos filhos para Jacó. Só posteriormente que Raquel veio ter filhos de Jacó, mas antes ela não tinha. Então, sim, ele foi formando a família dele ali. E com isso, ele foi mostrando, foi criando um patrimônio. E com esse patrimônio que ele foi criando, Jacó, ele vai e obedece a Deus. E aí, o que acontece? Jacó, ele vai para voltar, e ali ele vai ter um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele precisava de se redimir, ele precisava de falar com o Senhor. E ele então, em Betel, ele começa a ter um encontro com o Senhor. Ele vai para Gileade, e lá em Gileade, ele passa por Peniel. O que isso significa, queridos? É que ele trabalhou ardentemente, e ele prosperou. E a Bíblia diz que tudo que ele colocava as mãos nas ovelhas, prosperava, prosperava, prosperava. Todo o rebanho dele prosperou. E aí, quando ele vai fugir, o sogro dele vai e fala com ele assim, olha, por que você está fugindo? Só que antes dele fugir, como Deus tinha um encontro com ele, o que aconteceu? Deus fala para Labão, não ameaça Jacó. Não ameaça. Não persegue Jacó. Mas aí, Labão, ele vai atrás de Jacó, e Raquel ainda tinha pego o ídolo, o Deus dele, colocado no camelo dela, e ela sentou por cima, escondeu dele. Então, veja que essa situação de trapaça persegue. Até a mulher dele começou a trapacear o pai. Aí Labão vai e encontra Jacó. E Jacó pergunta, mas por que você está correndo? Por que você está fugindo? Ele falou, não, porque eu tive medo. Mas medo de quê? Por que você teve medo? Queridos, quando a pessoa ela faz as coisas erradas, normalmente ela tem medo. E aí, ele vai e foge. E ele faz um voto, ele faz um acordo com o sogro dele. E ele coloca por testemunho que a partir daquele momento, ali, tudo, ele vai e faz o acordo com Deus para que ele possa estar abençoando a vida dele. E nesse acordo, ele fala assim, olha, Jacó, seja Deus por mim e por você, que eu e você não venha quebrar esse acordo. Jacó vai, então, e faz o acordo, segue a vida dele, vai embora com a família dele, e lá no vale, ele encontra Deus, ele fala, Senhor, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso do Senhor. Ele reconhece, queridos, que a vida que ele estava levando, ele tinha acabado com ela, e ele não queria mais. E ele queria voltar, sim, para a terra dele. E ele pegou, e ele
tinha medo de encontrar com o irmão dele, porque ele tinha roubado o irmão dele. Ele não sabia como que ele ia ser recebido pelo irmão dele, mas ele pegou e falou assim: olha, eu quero mais, e eu quero ter paz com meu irmão. Mandou o servo dele ir na frente, mandou levar presente para o servo dele, e ele ficou lá à noite. Falou assim: vocês vão agora, vai na minha frente, e eu vou ficar aqui. No período que ele ficou, Deus aparece com ele, é aonde ele luta com o anjo, e é aonde Deus fala com ele. Deus fala: olha, não mais se chamará Jacó, mas se chamará Israel. O que isso significa, queridos? Quando você tem um encontro com Deus, Deus muda a sua vida, e muda não só a sua vida, muda seu nome. Ele transforma você. Ele parou de ser chamado Jacó e foi chamado a Israel. Com isso, Deus quer fazer o que na nossa vida? Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, Deus, ele transforma você. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você luta com Deus na forma onde você persiste. Lutar com Deus é a persistência em Deus. Lutar com Deus é você se debruçar diante de Deus. Senhor, eu quero. Senhor, eu acredito. Eu confio que o Senhor vai mudar a minha vida. E assim Jacó falou: olha, o Senhor tem um voto comigo. O Senhor tem uma promessa comigo. Eu preciso do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Todos nós precisamos de passar por essa situação que Jacó passou, por essa experiência que ele passou. Foi no deserto, foi na angústia, foi quando ele parou e falou assim: olha, eu fui enganado, eu estou cansado de ser enganado, mas eu fui enganado porque eu também trapaceei, mas eu não quero mais ter essa vida, eu quero ser diferente. Nós podemos arrepender. Nós podemos arrepender. E quando nós arrependemos, vem a graça de Deus. Quando nós arrependemos, vem o favor de Deus. Mas isso, quando a gente vê essa situação da briga dele com o anjo, na verdade, queridos, essa briga hoje pode se materializar para mim e para você, uma Bíblia onde nós gastamos tempo na presença de Deus. E hoje nós não queremos gastar tempo na presença de Deus. Não queremos. Hoje nós não queremos parar mais para orar. Tudo na nossa vida é importante. Queridos, quando você começa a gastar tempo em Deus, quando você começa a parar, como Jacó parou, ele mandou todos os servos dele em duas frentes, para encontrar com o irmão dele, Esaú, para fazer as pazes. E ele foi gastar tempo com Deus. Ele ficou a noite, a Bíblia diz que ele ficou a noite inteira. Nós não queremos ficar 5 minutos orando. Nós não queremos ficar 10 minutos orando. Nós não queremos gastar tempo na presença de Deus. E olha, quando você gasta tempo na presença de Deus, o seu caráter é transformado, a sua vida é transformada, o seu lar é restaurado, o seu casamento é restaurado, o seu filho é salvo, a sua família é salva, tudo muda. Pastora, mas para mim não tem mais jeito. Para Jacó também tinha, se a gente olhasse. Mentiroso, usurpador, só que quando ele tem um encontro com Deus, quando ele vê que Deus tinha promessa para a vida dele, quando ele percebe que Deus tinha aliança para ele, como teve aliança com o pai dele, ele se debruça, ele fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero mais do Senhor, muda minha vida, muda minha história, eu quero mais do Senhor, eu não aguento mais isso aqui. E aí o que Deus faz? Ele fala assim: não, realmente, precisa de mudança. Eu vou transformar, eu vou te libertar, mas eu não vou fazer somente isso, eu vou mostrar para todos que existe uma nova nação. Você não mais chamará Jacó, mas você chamará Israel, será o seu nome. E queridos, é muito interessante quando a gente passa para poder observar essa situação na Bíblia.
Quando Deus tem um propósito, quando Ele te chama, é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Ele faz, Ele muda o seu nome. Deus chamou Abrão, que era Abrão, e mudou o nome de quê? Abraão. Sara, que era Sarai. Queridos, o encontro dele foi tão forte com Deus, que ele transformou isso aí, e ele está lá na galeria dos heróis da fé. Então, esse Deus, ele não mudou. Esse Deus, ele continua aqui. Ele está aqui para te abençoar. Amém? Não importa o tamanho do deserto, da sua dificuldade. Não importa a vida pregressa que você já viveu. Não importa o tamanho dos pecados que você cometeu. O que importa é que você reconhece que tem um Deus que é todo-poderoso, que tem um Deus que Ele está disposto a te amar, independentemente daquilo que você fez. E entenda algo, ele teve um encontro com seu irmão, o seu irmão perdoou ele, e eles foram viver em paz. Então, nesta manhã, entenda algo, que você saia daqui, diferente do qual você entrou. Coloca-se em pé. Nós precisamos de compreender que ser cristão não é simplesmente ir ao templo. Querido, quando Jacó, ele passou ali, pela primeira vez, ele era o quê? Enganador. Ele era o quê? Usurpador. Agora, ele está voltando para sua casa. Porque após, ele luta com Deus. Então, quem está voltando, na verdade, é Israel. A partir daquele momento, seus filhos são conhecidos como os filhos de Israel. Um homem sem perspectiva quando ele saiu da terra dele, e ele torna-se um homem de fé. Ele estava sem perspectiva. Eu não sei que tamanho que você está sem perspectiva nesta manhã, mas eu quero te falar que Deus, assim como mudou a história dele, Deus vai mudar a sua história. Amém? Antes ele conhecia o Deus do pão. Antes ele conhecia, não basta conhecer a casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa. Para você conhecer o Deus da casa, você tem que gastar tempo na presença dEle. Para você conhecer o Deus da casa, você precisa de gastar tempo com a palavra dEle. Para você conhecer o Deus que te alimenta, você precisa de ter intimidade com Ele. E você só vai ter intimidade com Ele quando você gasta tempo. Não existe palavra ruim, não existe pregador ruim. O que existe é a nossa disposição de ouvir o Espírito falar conosco. Um dia, eu levei um tonhonhão do pastor Eudes. E não foi aqui, foi lá na sede ainda. Porque ele falou, eu falei assim para ele assim, mas fulano, eu não gosto muito da mensagem de fulano. Pregaçãozinha, você lembra, né? Pregaçãozinha ruim. Aí ele falou assim, Alba. Eu falei, ixi, me chamou de Alba. O negócio é pegar. Ele falou assim, Alba, não existe pregação ruim. Por mais simples que seja o arroz e feijão, você pode encontrar um bife no meio. E eu, queridos, eu fiquei com tanta vergonha dele na hora. Por quê? Porque às vezes nós estamos aqui, o corpo físico está aqui, mas a nossa mente está em casa, a nossa mente está no trabalho, a nossa mente está no problema que nós estamos vivendo. E o Espírito Santo, ele é muito sensível.
E às vezes Ele está querendo te entregar algo, Ele está querendo te renovar, e você não consegue. Por quê? Porque o seu corpo físico está aqui, mas a sua mente está lá no seu problema. Seja o seu problema o tamanho que for, viva esses 2, 3 minutinhos aqui que nós vamos participar da ceia agora, como que se estivesse tendo um grande avivamento aqui, e você vai sair daqui transformado, renovado e revigorado, assim como Deus transformou a vida de Jacó. Deus vai transformar a sua vida aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Ore ao Senhor agora, ore ao Senhor, fala: Deus me transforma, Deus me transforma, Senhor me ajuda. Fala com Deus. Fala: eu estou com esse problema, eu estou com um problema. Nós temos problema, temos. Mas Deus pode transformar a sua vida, Deus pode te salvar, Deus pode te restaurar, Deus pode mudar a circunstância. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha semeado algo que não foi muito do encontro do Senhor, Deus hoje pode transformar a sua vida. O Senhor vai transformar. Ore ao Senhor. Enquanto isso, pastor Eudes está vindo ministrar a ceia. Comece a orar ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor e te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, Deus, no decorrer da semana, que nós possamos, ó Pai, mastigar essa palavra, comer essa palavra, e que o Senhor possa, Deus, mudar a nossa vida, em nome de Jesus.